Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês em nome do Senhor Jesus. Você sabe que muitas pessoas não conseguem suportar as aflições que a vida se nos traz, os problemas, as dores, as situações. Muitas vezes nós mesmos, criamos os problemas e na hora de enfrentá-los, nós fugimos, nós corremos, nós nos acovardamos. Você que está vivendo problema, você que está vivendo um problema grave na sua vida, eu vou dar para você um conselho, vou dar uma palavra, eu vou trazer para você uma palavra, uma resposta para você sair dessa situação. Você que está gemendo, veja só, minha amiga e meu amigo ouvinte, você está com um problema na sua casa, na sua família, na sua vida particular, seus negócios, na sua vida profissional, na sua saúde, no seu problema sentimental. Então você está vivenciando problemas. E esses problemas que você está vivenciando são problemas que todas as pessoas em geral estão também passando, estão sofrendo. Agora, por que e como nós podemos sobrepujar esses problemas? Como nós podemos vencer esses problemas? Ou administrar esses problemas? Ou resolvê-los? Como nós podemos fazer para enfrentar esse problema? Você sabe por que a gente sofre? Muito, muito. Quando a gente está na carne. Isso é, nós, enquanto somos material humano, enquanto estamos na carne, isto é, enquanto nós vivemos sujeitos aos caprichos da nossa carne, da nossa vontade, então fica difícil a gente enfrentar os problemas, porque a carne é fraca. A carne é fraca, não foi isso que Jesus falou? A carne é fraca. Quer dizer, nós, quando vivemos sujeitos a este mundo, quando nós vivemos sujeitos às circunstâncias deste mundo, nós vamos gemer porque a nossa carne é fraca, é débil, é podre. Essa é a realidade. Então você, por exemplo, você tem um problema de saúde, você urra, você chora, você geme, você vai no médico, você vai aqui e ali, você quer resolver aquele problema de saúde. Você tem um problema sentimental, você fica desesperado para resolver esse problema, para trazer aquela pessoa de volta, ou enfim, para se livrar de alguém. Você não sabe como fazer para se livrar dessa situação. Você tem um problema econômico, você fica desesperado, você fica contando com amigos, com políticos, com o banco, você fica contando com os outros para resolver esses problemas econômicos. Mas veja só o que Jesus disse, veja só, analise comigo, pese comigo as palavras de Jesus. Jesus disse assim: o que é nascido da carne é carne. Quer dizer, o que é nascido da carne, o que é gerado pela carne, e o que vive na carne, obviamente, é carne e está sujeito às aflições, os sofrimentos da carne. Mas o que é nascido do Espírito Santo, é espírito. O que quer dizer isso? Quando você sai do estado físico, o estado da carne, para o estado espiritual, isto é, quando você vive no espírito, quando você vive na fé, quando você vive na dependência de Deus, a coisa muda de figura. Você pode enfrentar problemas, todos nós enfrentamos problemas. Nós enfrentamos problemas. Eu enfrento problemas também. Você não pense, o Bispo Macedo é invulnerável. Não, eu enfrento problemas também. Porém, tem uma diferença. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que, no momento certo, esses problemas, ou esse determinado problema vai ser resolvido. Eu tenho certeza disso. Então, eu
guardo, eu nutro a minha fé com a palavra de Deus. Eu vivo pela palavra de Deus. O meu espírito se alimenta da palavra de Deus. E então a minha fé fica forte, ela fica robusta. Por quê? Porque o alimento do Espírito é a palavra de Deus. O alimento do Espírito Santo é a palavra de Deus. E o alimento do Espírito, do meu Espírito, é a palavra de Deus. Então, eu fico forte quando leio, quando vem uma mensagem ao encontro da minha necessidade. Então, eu fico forte. Quando o meu espírito está forte, então a minha carne pode estar do jeito que tiver, ela vai ser controlada. E eu não vou sofrer as consequências que os outros sofrem quando vivem na carne. Entende o que eu estou falando, amiga e amigo? Se você mudar, sair do estado físico, da carne, e passar para o estado espiritual, viver no espírito, se vocês... Mas, ô bispo, como é que eu vou sair da carne e viver no espírito? Eu não posso sair do meu corpo, só se eu morrer. Eu não estou falando da carne física, eu estou falando da carne espiritual, a carne que é a alma. Quando a Bíblia fala em carne, ela está se referindo, não é o corpo físico, não são os meus ossos, pele, nervos, não. Ela está falando da alma. A alma está sujeita aos caprichos dela, porque a alma busca apenas satisfazer os seus desejos. A alma quer amar e exige ser correspondida, não é assim? A alma quer ser amada. A alma sofre quando vê a pessoa amada envolvida com outras pessoas. É a alma que está sofrendo. Essa é a situação. Quando você é traída ou traído, é a sua alma que sofre. É a sua alma que geme. Então, quando você sai do estado de alma para o espírito, quer dizer, você deixa de viver segundo os caprichos da alma ou da carne e vive segundo o Espírito de Deus, aí você controla a situação, você tem o controle da sua alma, você tem o controle dos problemas que envolvem a sua vida. Então, como é que eu faço, bispo, para sair do estado de alma, passar para o espírito? Como é que eu posso viver no espírito? Quando você nasce de novo. É isso que Jesus está falando aqui. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Importa que nós nasçamos do Espírito. Se você não nasceu do Espírito, você não tem condições, humanamente falando, você não tem condições de confrontar os seus problemas e vencê-los. Mas se você nasce do Espírito, você é espírito. Uma vez você em espírito e vivendo no espírito, você tem o controle total sobre a sua alma, sobre os caprichos da sua alma. Por exemplo, a sua alma quer alguma coisa que você sabe, que o seu espírito sabe que é ruim. Então, você é forte para dizer não e a sua alma fica calada, sossegada. Apenas a título de exemplo. A título de exemplo. Você é uma pessoa que está fazendo regime para emagrecer, não é? E então você vê uma mesa cheia de guloseimas, doces, salgadinhos, uma mesa com um bolo maravilhoso, não é? Você, só em pensar, a sua língua já coça, já começa a babar, não é verdade? Então, você, quando vê aquela mesa posta, maravilhosa, então a sua alma começa a saltar de alegria, começa a dizer, eu vou comer. Aí você diz, o seu espírito diz para a sua alma, não, você não pode, olha que você não pode. Mas a sua alma chega, é só um pouquinho, só hoje, amanhã eu não faço mais, e também essa mesa é só para hoje, amanhã não vai ter a mesma coisa. Quer dizer, a sua alma convence o seu espírito para que você venha comer. Aí você come. Aí pronto. Quando você vai ver na balança no dia seguinte, você engordou 1 quilo.
puxa vida, você fica aborrecida, você fica aborrecido, você fica chateado, você fica amargurado, você fica mal-humorado porque você engordou 1 quilo. Aí, a pergunta é, quem é que foi o responsável por você engordar 1 quilo? Você mesma, a sua alma, o seu olho grande, a sua cobiça, o seu desejo de comer aquelas coisas que você sabia de antemão que era proibido. Então a sua alma faz você cair na depressão, na tristeza, mais uma derrota para você. Fora os problemas consequentes que vêm, né? Porque você fica mal-humorado, enfim. Agora, se você vive no Espírito, se você é nascido de Deus, nascida de Deus, você é nascida do Espírito Santo, você é Espírito. E quando a sua alma diz coma, você diz, não, acabou, não quero. Quer dizer, você tem o controle, o autocontrole, que é um dos frutos do Espírito Santo. A pessoa ter um equilíbrio, ela tem um equilíbrio natural. Ela disse, eu não vou comer e acabou, pronto. Acabou. A sua alma submete ao seu espírito porque ele é forte. Agora, quando a pessoa não é nascida do espírito, o espírito dela é fraco, ela é tão fraco quanto a alma. E a alma vence porque a alma está vendo aqueles doces, está cheirando aquela comida maravilhosa e ela acaba se inclinando, acaba refém dos seus olhos, acaba refém do seu nariz, puxa, que cheirinho gostoso, e fica com a água, com a boca babando de vontade de comer. Minha amiga, agora parte para outras coisas, que é o caso das cobiças de sexo, cobiças de drogas, cobiças de jogos, cobiças que você sabe que prejudicam a sua saúde e espiritualmente prejudicam a sua fé, que é pior, não é verdade? Então, você tem que nascer do Espírito. Você tem que nascer do Espírito, você tem que ser Espírito. Ser Espírito significa ser espiritual. Quando nós somos espirituais, nós enfrentamos os problemas e os vencemos. Eles não estão sobre a nossa cabeça, mas sob os nossos pés. Agora, quando nós não somos espírito, aí a coisa pega. Aí, realmente, a carne é fraca. E aí acaba se arrebentando. Vamos falar com Deus neste momento. Meu Pai querido e amado, em espírito e em verdade, nós entramos na Tua presença neste momento. Nós não podemos vê-lo, não sentimos nada, mas temos a certeza absoluta, a convicção de que os Teus ouvidos estão atentos às nossas palavras, porque nós Te invocamos em o nome glorioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nós viemos a Ti, cada um trazendo um problema, um pedido, uma necessidade, um clamor. Há quem esteja nos seus limites, nos limites da dor, do desespero. E há outros que estão quase chegando lá. Meu Pai, nós temos procurado ensinar a Tua palavra justamente para que cada um venha ser conscientizado da verdade que liberta. A verdade que faz a pessoa ter consciência do que deve fazer e o que não deve fazer. Por exemplo, a Tua palavra diz o seguinte: bem-aventurado
é o Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, muito menos se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meu Pai, quando a pessoa é espiritual, ela evita o que é mal, ela foge de toda aparência do mal, ela foge. Mas quando ela não é espiritual, ela é curiosa. Ela tem a curiosidade de ver, de querer ver, de tocar, de experimentar. Foi o que a Eva e Adão fizeram com respeito à fruta proibida. Então, muitas pessoas que estão me ouvindo, que são crentes, conhecem a tua palavra, de cor e salteado. Sempre estão nas igrejas, são fiéis às suas denominações. Mas quando se trata de uma novela suja, imunda, essas criaturas querem ver, querem assistir. E o que uma coisa podre pode acrescentar na vida de alguém? Nada, a não ser arrancar, trazer dúvida e corromper o coração, corromper a mente. Mesmo assim, os cabeçudos insistem em assistir o que não presta. Aí depois ficam dizendo: ah, Senhor, por que me abandonaste? Ó, Senhor, tem compaixão de mim. Quer dizer, quando começam a colher os frutos podres, os frutos da desobediência, então começam a gemer, começam a sofrer e começam a fazer perguntas. Por que o Senhor me trouxe para essa situação? Por que o Senhor me deixou aqui no deserto? E etc, etc, etc. Mas é como a tua palavra diz, que o Senhor é grande em misericórdia. O Senhor é grande em poder. O Senhor perdoa o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Então, Espírito Santo, tu nos fizeste espírito ou espiritual para que nós evitássemos assentar na mesa dos escarnecedores e assistir coisas que não prestam e encher a nossa mente com aquilo que é podre, que é nocivo, que destrói, que corrompe os bons costumes. Então, Espírito Santo, eu te peço por aqueles que estão já no fio da navalha, nos limites do desespero e querem se arrepender agora. Então, Espírito Santo, eu te peço para que neste momento a tua mão seja estendida para livrar essa criatura que me ouve e salvá-la e dar-lhe uma nova oportunidade, para que agora mesmo, nesse instante, ela venha viver uma nova vida, porque quando a gente nasce de ti, meu Pai, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é glorioso. Mesmo os problemas a gente não encara com desespero, mas com a certeza que aqueles problemas servirão para que lá na frente a gente venha colher os frutos. Ó Jesus querido, dá a essa criatura que me ouve um novo dia. Dá a essa criatura que me ouve uma nova oportunidade. Traz o livramento dela. Fala sentir. É isso mesmo. Fala sentir, perceber que neste momento o Senhor a resgata dessa podridão de mundo para ter comunhão com ela.
Em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. E quem crê, diga amém e graças. Graças a Deus, que maravilha, né? Quando a gente encontra com o Senhor Jesus, quando a gente o conhece de verdade, é outra coisa. É difícil para nós falarmos o que acontece, o que se passa conosco. Só você experimentando para você poder avaliar. É a mesma coisa, você não conhece um especial prato. E eu digo, olha, esse prato é maravilhoso, é gostoso. O sabor é diferente de tudo que você já provou. Aí você fica até com água na boca. Mas se você não experimentar, você não vai saber como é que é o sabor, não é verdade? Assim também é um novo nascimento. É um novo nascimento que faz você ser espiritual e que dá força para você vencer as suas lutas. Neste domingo, nós vamos ter o domingo do está escrito. Jesus disse para Satanás, está escrito. Satanás tentou Jesus 3 vezes. E 3 vezes Jesus usou a expressão está escrito. Está escrito. Esse é o segredo, era o segredo de Jesus. E esse é o segredo de quem é espiritual, de quem é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito sabe que para enfrentar o inferno, usa daquilo que está escrito. O que está escrito está determinado. E o que está determinado tem que acontecer. Então, minha amiga, meu amigo, se você quiser participar em todas as igrejas universal do Reino de Deus neste domingo, e todas as pessoas são bem-vindas, você não tem que pagar absolutamente nada. Aqui na João Dias, às 7 da manhã, às 9h30, às 3 da tarde também, ao cair da tarde, às 18 horas. Você é o nosso convidado. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. 나는 곧 논쟁을 벌이려고 한다. 그럼 당신을 이해합니다. 아름다운 병실과 넓은 복도가 있습니다. 나는 왜 침대 45개, 조명, 수입 천장이 있는 비좁은 방에 있는 걸까요? 나는 손이 없지만 등불은 몇 개밖에 없는데 그것을 보면 곧 다 떨어질 것이라는 것을 압니다. 곳곳에서 소독약 냄새가 납니다. 의사도 이렇게 말했습니다. 그들도 의사이지만 모두 아빠보다 나이가 많아 보입니다. 나도 너무 혼란스러워요. 내가 진정하기도 전에 부모님과 가장 친한 친구들이 달려왔습니다. 타오, 저를 가두세요. 제가 여기로 비행기를 타고 온다는 소식을 부모님이 들으신 지 거의 이틀이 지났는데도 저는 아직도 깨어나지 못했습니다. 부모님들이 너무 걱정하십니다. 부모님이 누구인지 기억하시나요? 그녀는 아무렇지 않게 물었다. 물론 나는 두리안을 기억한다. 아직은 크지 않고 가시도 많지 않습니다. 기억이 없습니다. 이제 나는 아직도 진실을 받아들일 수 없다. 이제는 지친다. 노출될 때마다 멋있는 그룹은 원래 있던 자리로 돌아가고 싶어 한다. 아니요, 엄마, 아빠, 모두와 저는 매우 걱정됩니다. 그러나 그의 부모는 그를 낳은 것을 부끄러워하지 않습니다. 두 분은 아주 차분하게 돌아서서 말씀해 주시는데 그렇게 말씀해 주셔서 든든해요. 이 아이는 맨날 영화나 판타지 소설, 꿈만 보는데 괜찮아요, 삼촌. 그 사람이 열심히 공부해서 공부를 잘해서 높은 점수를 받아 결국에는 의사나 교수가 되는 꿈을 꾸는 게 아닐까 두렵습니다. 그럼 하루밖에 안 됐는데 아직도 가상이네 가상엔. 이건 나쁘다. 알았어, 안심해라, 얘야. 그 후 그의 부모님은 이야기를 계속하기 위해 다시 날아갔습니다. 가족에게 맡기고 말했습니다. 댄 삼촌이 나한테 올라가게 해달라고 하더군요. 내 경험에 따르면 한번 보고된 후에는 모든 것이 순조롭게 진행되므로 걱정할 필요가 없습니다. 그리고 내 친구는 적이 더 가까이 올 것이라고 예상하지 않고 두리안 나무 아래에 앉겠다는 계획을 개시했습니다.
내가 제일 싫어하는 사람은 온 가족 중 가장가.